Olá, amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um Bom Dia Mercado. Meu nome é Theo Borges e eu estou aqui hoje para fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 21 de abril, com mais um dia de Copas, já começando a retornar os jogos dos campeonatos normais, mas ainda temos algumas Copas. Quinta-feira um pouco mais reduzida de jogos comparado à quarta-feira, mas geralmente é uma desaceleração para um fim de semana muito corrido. Geralmente é assim, né? Vamos juntos então? Lembrando sempre, se você quiser participar da promoção aqui da minha parceira Betfair, que já premiou mais de R$ 1.500 em banca, você pode conferir o primeiro comentário fixado. E além disso, óbvio, se você também quiser participar nos comentários, me corrigindo, trocando alguma ideia comigo, eu leio todos os comentários. É sempre muito bom a gente trocar essa ideia, tá bom? Vou pedir para você, como sempre, antes de começar o vídeo, para você se inscrever nesse canal e deixar o like no vídeo, que ajuda demais. Eu sei que não vai te custar nada e ajuda muito o canal. E 53% das pessoas que assistem o Bom Dia Mercado, que é um programa diário que eu faço aqui para vocês, compartilhando um pouco do meu planejamento, esse aqui é o meu planejamento mesmo, que eu faço para trabalhar, 53% das pessoas não são inscritas no canal. Então, se você quiser e pensar em voltar amanhã, se inscreve de uma vez, que assim você não esquece. E eu, para não esquecer de te pedir no final, já vou te pedindo de uma vez. Beleza? Então, estamos combinados. Agradeço a sua inscrição, vamos para frente. Vou começar com a La Liga. Tá? Temos um jogo aqui do Real Sociedad com o Barcelona. A situação da La Liga já é um pouco mais inclinada para vaga na Champions, né? Afinal de contas, cada vez mais o Real Madrid vai colocando todas as mãos aí, os pés, o corpo já na taça de campeão espanhol esse ano. Uma temporada muito boa do Real Madrid, com a volta do Ancelotti para lá, um trabalho bem desenvolvido ali com a parceria Vinícius Júnior e Benzema. A gente teve o Real Madrid vencendo o último jogo de virada no finalzinho lá na casa do Sevilha. Foi realmente uma vitória muito importante para o Real, porque não chegava a ser um confronto direto, entre aspas, com o Sevilha, mas poderia significar, caso o Barcelona tivesse vencido o Cádiz na rodada passada, poderia significar uma volta do Barcelona nessa disputa do título. Mas o que aconteceu? O Real Madrid venceu o Sevilha de virada e o Barcelona perdeu para o Cádiz, né? Então, se eu não me engano, o Real Madrid, por conta dessa virada e da derrota do Barcelona, o Real Madrid agora está se eu não estou enganado, 2 vitórias e um empate do título espanhol dessa temporada 2021-2022. Tá? A classificação do espanhol está aqui para vocês, estou usando o radar esportivo. O Real Madrid tem 75 pontos, já abre uma distância considerável de 15 pontos para Sevilha, Atlético de Madrid e Barcelona, Betis também, óbvio. Mas desses que eu comentei, o Barcelona tem um jogo a menos, tá? Mas mesmo assim, agora com a vitória do Real e a derrota para o Cádiz, o Barcelona praticamente fica de fora dessa briga pelo título. Já estava muito fora, tentou dar uma respirada nos vacilos do Real Madrid e não teve como. Fiz essa introdução toda para falar para vocês que o Barcelona está numa mini crise. Não dá para chamar de crise porque o Barcelona ele está voltando de uma fase muito ruim pós-Messi, né? Onde o Xavi está tendo que reconstruir, está colocando o estilo de jogo dele. Tem alguns jogadores do Barcelona que não vão permanecer, outros que devem chegar, muito murmurinho. Mas essa eliminação na Liga da Europa para o Frankfurt, onde o Barcelona quis fazer um jogo de Bundesliga contra um time de Bundesliga, não soou muito bem entre a torcida. Teve também aquela questão dos ingressos, né, onde a torcida do Frankfurt conseguiu colocar mais de 30 mil pessoas dentro do Camp Nou. Todo mundo vestido de branco, né, uma afronta. E teve essa derrota para o Cádiz, né, assim, de uma maneira muito feia. O Dembélé até talvez tenha sido o único que jogou tão bem assim no jogo, mas o fato é que não dá para confiar tanto no Barcelona ainda, né? Então, ao longo da temporada, você me viu aqui no meu planejamento falando, olha, acho que agora a gente consegue confiar no Barcelona, daqui para frente dá, né? Acho que foi bem antes ali de um jogo do Galatasaray, né, no jogo de ida, onde, se eu não me engano, ficou 0-0. E aí depois essa confiança foi perdendo de novo. Eu venho então com essa ideia de trabalhar assim esse jogo focado no match odds contra a Sociedad. É muito difícil vencer o Sociedad lá na casa dele. Geralmente o placar costuma ser vitória da Sociedad por 1-0, jogo 0-0, jogo truncado. Então o Barcelona não pode achar que o Real Sociedad vai pagar o pato pela má fase do Barcelona nesses últimos jogos.
eu acho que até se torna aqui um confronto direto, né? Porque mesmo o Barcelona tendo um jogo a menos, se o Real Sociedad vence, vai a 58 e continua ali numa briga pela vaga na Champions. Então tem muita gente brigando pelas 3 vagas restantes na Champions, né? Real Sociedad, Betis, Atlético de Madrid, Sevilha e Barcelona. Nenhum deles está garantido, cada um vive o seu momento ali. O Sevilha, o dono da Europa League, foi eliminado, o Atlético de Madrid foi eliminado da Champions pelo City, o Betis não conseguiu vencer, se eu não me engano, o último jogo que teve também na La Liga, então tá tudo assim embolado, e esse jogo para mim é um jogo bem difícil, tá? Que eu vou deixar bastante pro live, a gente vai usar um pouco de informação aqui, deixa eu só pegar os últimos jogos de cada um, para dar uma olhada. Real Sociedad em casa, vamos dar uma olhada desde de fevereiro, ó, usando aqui só situações da La Liga, venceu o Osasuna, perdeu para... não, só em casa. Venceu o Osasuna, vence 1-0, venceu o Alavés 1-0, venceu o Espanhol 1-0 e empatou com o Betis 0-0. Então, jogos da Real Sociedad já tem uma tendência mais under, mas dentro de casa costuma ser ainda mais. O Barcelona fora de casa venceu o Elche, venceu o time do Real Madrid por 4-0 e empatou... aqui foi com o Frankfurt. Venceu o Levante por 3-2 e só, né? Esse é o próximo jogo. Então já tem uma tendência maior de gols dos jogos do Barcelona fora de casa, com pelo menos 3 gols ali. Então o Barcelona puxaria esse jogo para over, o Real Sociedad para under. Vamos conferir se é isso mesmo no nosso PDF de apoio. A gente tem o Real Sociedad saindo na frente em quase 70% dos jogos que joga em casa, um time muito forte em casa, mas tem um pouco de dificuldade de manter essa vantagem, né? Só venceu 56% dos jogos. O Barcelona fora de casa saiu na frente em 56% dos jogos e só venceu 44%. Mesma situação também, em algumas situações não conseguiu manter a vantagem. O Real Sociedad, como é um time bem under, falhou em marcar em 31% dos jogos fora. O Barcelona é um time mais over, conseguiu marcar e só deixou de marcar em 19% dos jogos fora. O ataque do Sociedad é pior, né? Um time mais under, produz menos. E a defesa é muito boa, sofre pouquíssimos gols, né? Foram... eu consigo ver aqui para vocês, quer ver? 6 gols sofridos em 16 jogos. Então pensa bem, 16 jogos em casa, 6 gols sofridos. Realmente é uma defesa muito boa, vai causar um trabalho danado para o Barcelona. O Barcelona já tem uma média de gols sofridos por volta de mais de um gol por jogo, né? Sofreu 18 em 16 partidas e tem uma média de ataque de 1,75. É uma média boa, é mais que o dobro, né, do que o Real Sociedad. Mas a gente tem que saber que cruzando a boa defesa com o Sociedad com o ataque do Barcelona, talvez a gente tenha um jogo sim tendendo para ser mais under. Gols de bola parada, o Sociedad tem 8 gols marcados, mas tomou 9. E o Barcelona nessa temporada marcou 7, tomou 9 também. Eu acho que não é assim uma estatística tão alarmante, né? Acho que seria uma situação natural, não é nem muito bom o Real Sociedad, nem muito ruim o Barcelona, uma situação normal, tá? De resto, é isso. Fica de olho aqui no Oyarzabal, melhor jogador, na minha opinião, do Real Sociedad, e o Alexander Isak, que é o sueco, chamado de novo Ibra, né? O Oyarzabal também é o melhor assistente da equipe. E do lado do Barcelona, o Memphis Depay tem a maior quantidade de gols, mas sinceramente vem jogando muito mal nos últimos jogos o Depay. O Aubameyang fazendo dupla com o Dembélé está muito bom. Eles repetiram essa dupla lá no Dortmund. O Dembélé faz uma jogada pela direita com corte para dentro e um cruzamento para o Aubameyang fazer gol de cabeça, que é assim, já aconteceu várias vezes. É muito comum você ver essa jogada no time do Barcelona. O Dembélé pela direita, cortando para dentro, cruzando para o Aubameyang chegar de cabeça. Então o Aubameyang inspirado aqui é melhor às vezes até que o Depay. Tá bom? Então eu venho para esse jogo para trabalhar um layer para a equipe. Não venho confiando tanto no Barcelona assim. Toma bastante cuidado com a camisa. Focar demais no time de camisa, tá? Dá para ficar de olho nas bolas paradas sim, mas não é também o supra-sumo aqui, tá bom? O que mais que nós temos na Espanha? Mais um time brigando aqui para Champions, que é o time do Sevilha, tá? Lembrando da classificação que eu falei para vocês, o Sevilha está em terceiro, mas vem, né, muito ameaçado, principalmente depois da derrota que teve em casa para o Real Madrid. Sevilha vem de um 3-2 para o Real, mas fora de casa vamos dar uma olhada. Perdeu de 1-0 para o Barcelona
empatou 1-1 com o Rayo Vallecano, é difícil vencer o Rayo também, e 0-0 com o Alavés, né? Então não são bons resultados do Sevilha fora. Já o Levante em casa perdeu do Betis por 4-2, venceu o Elche por 3-0, empatou com o Espanhol 1-1 e venceu o Villarreal por 2-0. Ainda teve no último jogo a derrota para o Barcelona por 3-2. Aqui a gente tem um jogo tendendo um pouquinho mais para gols do que comparado a Barcelona e Real Sociedad, né? Principalmente porque o Levante não me parece ter uma defesa muito boa. São 62 gols sofridos nessa... Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Eu acho que eu não consigo, eu estou com um monitor muito grande agora. Eu não estou conseguindo puxar aqui para vocês. Depois eu vou ajustar direitinho isso aqui. Mas o Levante tem 62 gols sofridos, tá? Deixa eu puxar aqui que fica mais fácil, ó. Aí, ó. 25 deles em casa, tá? Então o Levante em casa saiu na frente em 38% dos jogos, pouquíssimo, né? Tem 19% de vitória apenas dentro de casa, são 3 vitórias em 16 jogos, um número bem baixo. A defesa é ruim, o ataque é mais ou menos, não chega a ser horroroso. Aqui a gente já tem assim uma situação de risco, né? Do Levante tomar um gol de bola parada é bem mais alto do que comparado ao Barcelona e Real Sociedad. E também o risco do Sevilha marcar um gol de cabeça também é muito grande. Afinal de contas, nós temos aqui números mais expressivos. Então, nesse jogo eu já venho com uma ideia de pelo menos marcar aqui, além do ler pela equipe em campo, marcar aqui uma incidência de bola parada também. Há quem possa dizer o seguinte, vocês não estão vendo aí, mas o Levante está em 19º. Tá? Há quem vai olhar essa odd do Sevilha e falar, cara, o Sevilha vai ganhar esse jogo. A 2,10 essa odd está muito boa. Concordo. Olhando para essa odd, se eu fosse um punter, eu acharia realmente essa odd muito boa. Mas o desempenho do Sevilha como visitante, 5 vitórias para 16 jogos, não é isso tudo. É um time que empata demais. Né? Apesar de ter tomado pouco gol, também faz pouco. 12 gols em 16 jogos fora é fraco. Né? Mas olhando pelo contexto, Levante precisando sair do rebaixamento, Sevilha precisando vencer, acho sim que o Sevilha pode vencer esse jogo e essa odd está muito boa. Mas eu trabalho ao vivo, né? Então para mim essa odd não me serve para o método que eu tenho. Seria para ler a pior equipe em campo, eu me direcionaria mais para trabalhar contra o time do Levante. Tá bom? Então muito cuidado, apesar da gente ter uma expectativa de que o Sevilha deve vencer esse jogo, né? Porque o nível de time é diferente, a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque o Levante precisa do resultado. Então, vamos analisar o contexto aqui. Ó. O Levante é um time excelente de contra-ataque. Então, se o Levante sair na frente, a gente poderia achar, pô, esse jogo vai tender para gols, porque o Levante é um excelente time de contra-ataque. Porém, a gente tem que entender que essa fase do campeonato, o Levante com 25 pontos, 1-0 no Sevilha e segurar o resultado não é ruim. Então, tomar um pouco de cuidado com essa leitura. Talvez o Sevilha saindo na frente seja um pouco melhor para a gente trabalhar gols. Para você que trabalha gols nesse tipo de jogo. Agora, o Sevilha saindo atrás, será que o Levante vai usar essa questão do contra-ataque? A gente tem que analisar o cenário mais macro, afinal de contas nós estamos chegando no final dos campeonatos, de todos eles. Né? Então o time que precisa de escapar do rebaixamento não é mais aquele time que vai ficar se lançando igual um maluco. Né? O time que está brigando pela Champions, às vezes ele vai fazer uma manutenção, principalmente se os próximos jogos foram decisivos. Né? E os últimos jogos entre eles, vamos lá, ó, vamos ver, o Sevilha, óbvio, deve levar vantagem. 5-3 em casa, né? 1-0 o Sevilha venceu no último jogo fora, olha só, um resultado, né, que corrobora com essa informação mais ou menos ali de um possível under, dependendo da situação. 1-1 e o outro resultado foi 6-2 em 2018. Né? Então, a tendência... Nos últimos jogos dele, o último foi muito over, mas o restante já tem sido uma tendência um pouco mais baixa, tá bom? Eu acho que o match odds aqui tá de bom tamanho para mim, tá? O que mais que nós temos? Na La Liga, essa disputa aqui entre Cádiz e Bilbao e entre o Espanhol e o Rayo Vallecano, sinceramente para mim não me importa tanto, não que não possa ser um jogo bom, mas aí passa a ser mais um jogo de meio de tabela e eu prefiro ficar de fora, tá bom? Premier League nós temos Burnley e Southampton. Não é o tipo de jogo que eu faço, também é um jogo de meio de tabela com aqui um Burnley disputando rebaixamento. Eu prefiro ficar de fora, tenho um pouco de conhecimento, mas se eu fosse fazer, seria também match odds, correção. São jogos parelhos que dão pra gente uma leitura talvez um pouco mais clara. Tá? Um dos jogos mais importantes do dia é o jogo da volta
né, da semifinal da Taça de Portugal entre Porto e Sport. Primeiro jogo lá em Alvalade, o Porto venceu por 2-1 e o Sport precisa ir para cima nesse jogo, né? E o Porto tem uma odd favorito no Dragão, 1,83. O Porto vem de vários jogos de vitória e o Sporting praticamente, não é certeza, mas praticamente deu adeus à Primeira Liga de Portugal, né, a Liga Bwin, depois de perder para o seu grande rival Benfica. Eu até tinha comentado aqui para vocês a situação da trinca, né? Quando os dois jogam entre si, o outro tem que vencer. O Porto venceu, o Sport foi lá e perdeu ponto para o Benfica. Aliás, perdeu não, né? Deixou todos os pontos com o Benfica e com isso o Porto abriu ainda mais margem, mas isso aqui é Taça de Portugal, não é o campeonato, então é outra situação, mas mesmo assim o Porto traz a vantagem do primeiro jogo, tá? Vamos dar uma olhada nos últimos jogos entre eles, para a gente ver se tem um cenário mais over. 2-1 foi o último jogo em Alvalade, 2-2 o penúltimo, outro empate por 1-1 e um empate por 0-0, olha só. O ambas marcam aqui tá comendo solto, hein? Só esse 0-0 aqui. Aí não teve um aqui que também não teve, em 2020, e o restante tudo ambas marcam. Pode ser uma boa. Se você faz, pode ser um jogo interessante para isso. Afinal de contas, o Sport tem que se expor e o Porto pode usar o contra-ataque a seu favor. Isso é um jogo interessante. Acho que é uma tendência de jogo para gols também, assim como foi o primeiro jogo. Pelo menos uns 3, né? Eu não vou usar aqui a situação de últimos jogos, porque, óbvio, são os melhores times do Campeonato Português hoje, então a gente sabe muito bem como é que eles vêm jogando, tá? Vamos usar o nosso PDF de apoio aqui para ver se eu tenho alguma informação a mais. Porto Sport, olha só que interessante, vou usar, óbvio, estatísticas do Campeonato Português. O Porto saiu na frente de 73% dos jogos e venceu 87% deles em casa. Isso significa que mesmo os jogos que ele saiu atrás, alguns deles, a maioria, né, ele conseguiu virar. Não falhou em marcar nenhum jogo dentro, o Sport também não falhou em marcar nenhum jogo fora, também é um time que marca com frequência, então assim, definir quem vai marcar primeiro aqui é muito difícil, eu não viria com essa ideia para tentar adivinhar quem vai marcar primeiro, tá? Gols marcados de bola parada, a gente tem dois times excelentes, né? O Coates, se for jogar pelo lado de Portugal, do Sporting, é um cara muito forte no escanteio. O Porto também usa muito bem as bolas paradas, não só de escanteio, mas os cruzamentos para a área também, mais próximos ali da lateral. E o Porto tem mais gols marcados de contra-ataque, por isso que eu acho que se o Sporting for para cima, apesar do Sporting hoje, quando joga também contra times grandes assim, costuma jogar no contra-ataque de forma reativa, hoje o Sporting vai ter que propor jogo na maioria das vezes, e o Porto é que vai ter essa incidência de contra-ataque talvez com mais frequência. A gente consegue ver aqui uma tendência boa para gols, principalmente para um over 2,5. Vamos ver, 1,5 parece bem tranquilo, né? Bem safe, como fala meu amigo Christian do Mundo Bet. Vocês conhecem o canal Mundo Bet? Christian é um cara muito gente boa, cara. Ele sabe dar palpite, né? Eu não me aventuro nessa área de palpites não, mas o Christian é muito gente boa, um abraço para ele. Como ele diz, esse 1,5 aqui é safe, né? Tomara, né? Mas acredito que o Sport tem que ir para cima e deve dar muito espaço. Mas o Meditaremi, 18 gols no Campeonato Português, e o Pablo Sarabia tem 11 pelo Sport, mas o grande artilheiro, se eu não me engano, do Porto na Taça de Portugal é o Evanilson, com 7 gols, se eu não estou enganado, né? E ele está aqui com 13 gols, é o terceiro artilheiro do time do Porto. O Porto é um time muito flexível, que roda muito a bola no ataque, muita gente faz gol, então é bem interessante, tá? Eu venho para esse jogo para trabalhar a match odds também, mas não descarto trabalhar o mercado de gols aqui, tá bom? Principalmente por essa necessidade do esporte. E claro, não esquece das bolas paradas, tá? Se eu ver um jogo com uma tendência de um time só no início, eu descarto gols e vou trabalhar match odds, tá? Se eu ver um jogo com uma tendência de trocação, de transição o tempo todo, eu descarto match odds e vou trabalhar gols. Se você não entendeu nada do que eu falei aqui, significa que você tem que assistir o meu curso de trade esportivo que está aqui embaixo na descrição, telboss.com. Match odds, transição, mercado de gols, free bet, o que esse cara tá falando? Vamos aprender, beleza? É importante. Depois disso a gente tem Série B do Brasil, o Grêmio pega o Guarani. O Grêmio começou com uma odd extremamente baixa contra a Chapecoense, lembra disso?
por volta de 1,40 e eu comentei, já é difícil engolir odd baixa na Série A brasileira, mas na Série B vai ser mais difícil ainda. Dito e feito, o Grêmio começou com uma derrota para a Chape. Porque, cara, Série B é ainda mais parelho do que o Brasileirão Série A. Essas odds baixinhas, cara, não sobrevive, tá? Mais uma odd baixa do Grêmio aqui contra o Guarani. Tudo bem, o Guarani também começou com uma derrota e um empate, mas mesmo assim, essa tendência ao longo do ano é o Grêmio ter essa odd se ajustando para mais perto de 2, tá? 1,80 ali já começa a ficar mais interessante, tá bom? Geralmente eu venho para trabalhar match odds em ler a pior equipe na Série B, mas com esse tipo de cotação aqui do Grêmio, melhor não, né? Para mim eu fico de fora. Diferente, por exemplo, de Londrina e Novo Horizontino. Olha aqui, aqui eu já tenho um jogo bem mais parelho e poderia sim trabalhar assim no match odds, tá? Como a gente tem pouca estatística ainda, está começando agora a Série B, lá para a quinta rodada a gente já vai saber os times que se destacam, o modo de jogo e tudo mais. Copa do Brasil, jogo isolado entre o Goianiense e o Cuiabá. Jogo de ida só, né? É o jogo de ida ainda. Não temos odds, deixa eu dar uma olhada se eu consigo buscar as odds desse jogo. Acredito que o Goianiense deve ser o quê? Ligeiramente favorito? Eu busco aqui, rapidinho. Copa do Brasil... Goianiense, Cuiabá e Goianiense. 9,5 eu tô dormindo, mas vamos dar uma olhada. 1,95 é o Atlético Goianiense. Tem pessoal que me sacaneia aqui nos comentários falando, não é possível que você dorme às 9h30 da noite. E é sério, eu acordo 5h30 e já tô de pé. Então, o Theo, que fazia o Brasileirão há 2 anos atrás, que fazia os jogos de 9h30 e que, óbvio, me dava um resultado muito bom, porque o Brasileirão é um dos campeonatos mais lucrativos que eu tenho, eu tô tendo que me readaptar. A gente vai envelhecendo, vai tendo outro estilo de vida. Eu vim morar no sítio, né? Então você aproveita muito mais o dia na parte da manhã e a partir de 7h30 já não consigo fazer jogo. É complicado, mas a gente vai se ajeitando. Pessoal, por hoje é isso. O meu foco vai ser bastante nos 2 jogos da La Liga e nesse jogo da Taça de Portugal. Os horários são mais ou menos divididos, né? O Sevilha às 14 dá para trabalhar de boa, sem nenhuma interrupção. Agora, o Sociedad e o Porto já são ali, o Barcelona e o Porto já são mais ou menos no mesmo horário, então tomar um pouco de cuidado com essa questão da distração na leitura. Beleza? A gente se vê então no Telegram. Se você não me segue no Telegram, o link está aí embaixo, ou então nessa descrição aí embaixo ali, canal do Theo. E se você não entendeu nada do que eu falei aqui, também esse site aí embaixo, theoborges.com. Se você quiser acompanhar um pouco mais da minha vida pessoal, tem ali no meu Instagram. Não esquece do like, não esquece da inscrição. A gente se vê amanhã, como sempre. Obrigado pela companhia, um grande abraço e valeu.